Olá pessoal, hoje eu compartilho com vocês mais um vídeo com a palavra de Deus em uma mensagem de fé fortíssima. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Jó, que está na Bíblia. Então, se vocês querem saber o que a vida de Jó tem em comum com os princípios da sabedoria, assistam este vídeo que eu fiz que está muito interessante, tá bom? Eu peço a vocês que compartilhem com seus amigos, com seus familiares, colegas de trabalho, pessoas que vocês acham que estão precisando de ouvir uma mensagem de fé e de acompanharem a palavra de Deus, ok? Eu gostaria de pedir também que vocês curtam a minha página, que vocês se inscrevam também. Eu conto com a ajuda de vocês para que as plataformas digitais reconheçam o meu conteúdo como relevante e assim eu poderei produzir cada dia mais conteúdo para vocês. E vocês receberão as notificações sempre que eu publicar algum vídeo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! A Bíblia deixa bem claro que a sabedoria vem de Deus e para que a gente consiga entender a sabedoria, a gente precisa temer a Deus. A exemplo do que eu acabei de falar sobre a sabedoria, eu quero citar ainda no capítulo 28, no versículo 28, que está escrito assim: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Pessoal, o livro de Jó, ele é um livro riquíssimo em conteúdo espiritual, em lição de vida, em dicas, em informações necessárias para todos os âmbitos de nossas vidas. Principalmente porque a gente sabe que Jó foi um homem considerado o rei da paciência. Tanto é que tudo que a gente vai falar hoje, no que diz respeito à paciência, a gente fala. Já ouviu alguém falar? Fulano tem paciência de Jó. Por quê? Jó, ele sempre foi um homem muito amado por Deus, muito abençoado por Deus. Mas Jó, ele está citado aqui na palavra de Deus, no capítulo 1, está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, no primeiro capítulo está bem claro quem era Jó, mas deixa bem claro também que Jó, ele era temente a Deus e ele apartava-se do mal. O que tem a ver, tudo a ver com o capítulo 28 ainda de Jó, no versículo 28 que eu acabei de falar para vocês, que está totalmente relacionado à sabedoria. Muitas pessoas procuram a sabedoria e sabem que ela é algo muito valioso, mas ninguém para raciocinar por esse ângulo, de que a sabedoria é Deus quem dá. Tem gente que fala assim: nossa, mas fulano se deu tão bem na vida, tudo que ele faz ele prospera, ele tem visão de futuro e não sei o que, e ele tem o dom da sabedoria e tal. Mas se engana quem não reconhecer, quem não der a glória a Deus, porque quem dá a sabedoria é Deus. Se ele não quiser dar a sabedoria, ninguém consegue esse dom do nada, à toa. E a Bíblia esclarece que a pessoa, para ter sabedoria, ela precisa entender o temor de Deus. Mas aí você pode me perguntar: Luzia, mas o que tem a ver o temor de Deus com a sabedoria? Não estou entendendo. Bom, eu vou explicar. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Que o homem sábio é aquele que teme a Deus.
Mas aí, se a gente parar para pensar, o que é temer a Deus? Bom, a pessoa que é temente a Deus, ela tem que pensar o seguinte: se eu temo a Deus, eu vou fazer de tudo para não decepcioná-lo, para não entristecê-lo, para não me afastar de Deus. Eu vou fazer de tudo para respeitá-lo, eu vou fazer de tudo para não pecar. Mas em que sentido o temor a Deus? Não no temor de falar assim, eu não vou fazer isso, Deus vai me castigar. Não. O temor real e verdadeiro a Deus é quando a gente se entrega a Ele de coração aberto, quando a gente teme a Deus no sentido de amá-lo, de respeitá-lo, de querê-lo cada dia mais próximo de nós. E como que a gente consegue fazer isso? Bom, para que a gente tenha Deus perto de nós, a gente tem que se apartar do mal, do pecado, a gente tem que temer a Deus, que fazer de tudo para agradar a Deus. Esse é o dever do homem. A Bíblia fala que o dever do homem é temer a Deus, respeitá-lo e seguir as suas leis. Então, a gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Bom, muitas pessoas buscam prosperidade, mas elas se esquecem de que a gente depende de Deus para isso e de que a gente depende da sabedoria para isso. Porque se a gente tem sabedoria, a gente tem também a inteligência. E para a gente ter tudo isso, o entendimento e uma direção para a vida da gente, a gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. E para que o Espírito Santo de Deus se aproxime da gente, a gente tem que seguir as leis de Deus, a gente tem que respeitá-lo, ser obedientes, seguir os seus mandamentos e não pecar, se apartar do mal. É por isso que Jó sempre foi um homem próspero, porque Jó ele era abençoado por Deus. Deus se agradava muito de Jó, mas Jó fazia por onde? Jó ele amava a Deus, ele era sincero, ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus, ele seguia as leis de Deus, ele era um homem reto, homem correto, homem de bom coração. Tanto é que Jó, ele chamou tanta atenção assim do adversário, o amor de Deus por Jó, a confiança de Deus no jeito de Jó e na vida de Jó era tão grande que aquilo ali fez despertar o terror do inimigo, sabe? Porque o inimigo ele tinha raiva, ele tinha tanta inveja de Jó ser amado, ser tanto amado por Deus, que ele chegou em Deus e falou: deixa eu tocar em Jó, que Jó ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor o abençoou. O próprio Satanás deixou bem claro: o Senhor abençoou a Jó, o Senhor não deixa a gente tocar em Jó. E aí Deus deixou que Satanás entrasse na vida de Jó e fizesse algumas coisas, como deixou o mal entrar na vida de Jó, não deixou Satanás tocar em Jó. Deixou bem claro, né? Que não era para Satanás tocar em Jó, mas deixou que Satanás soprasse o vento do terror, o vento do mal, o vento das coisas ruins. Tanto é que Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os filhos, perdeu os bens, ele perdeu tudo. Mas o mais importante, ele não perdeu a fé e ele não blasfemou contra Deus. Isso prova mais uma vez que Jó era um homem sábio, reto, fiel e temente a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é por isso que hoje eu falo para vocês sobre a sabedoria. Nós precisamos abrir os olhos espirituais. Nós precisamos enxergar, porque muitas vezes Deus ele quer nos dar as bênçãos, muitas vezes Deus já nos abençoou, mas a gente não recebe essas bênçãos, elas ficam presas no mundo espiritual, porque a gente não está preparado para recebê-las. Nós não temos sabedoria para conduzi-las, nós não temos visão espiritual para entender a hora certa de Deus, o tempo certo de Deus, e principalmente nós não temos o entendimento, a não ser que Deus abra nossa visão espiritual e nos mostre e nos conduza através do Espírito Santo. Mas na maioria das vezes, a gente, por conta das dificuldades, das provações, dos desertos, muitas pessoas se revoltam contra Deus
e deixam de receber as suas bênçãos. E este é o propósito do adversário. Ele entra em nossas vidas, ele é um perdedor, porque Jesus Cristo já venceu essa guerra, já venceu essa batalha espiritual. Mas ele não se cansa, ele é um perdedor, mas ele não se conforma de que Deus ama tanto o homem. Tanto é que ele tentou tomar o lugar de Deus e foi expulso do céu. Ele não desiste nunca, ele fica 24 horas tentando o homem, trazendo atrocidades, coisas ruins, soprando o seu vento maligno, para que o homem desista de ser feliz, desista de amar a Deus, desista de agradar a Deus, desista de buscar a Deus. Porque assim, se o homem se fecha para Deus, ele deixa de receber as bênçãos, ele muitas vezes se cega e só faz besteira na vida, ele não prospera e ele fica uma pessoa triste, deprimida, depressiva, ele entra num buraco sem fundo e o adversário vai fazer de tudo para tentar ganhar essa alma. Só que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, ele jamais nos abandona, ele não nos abandonará. Nos nossos piores momentos, ele está cravado ao nosso lado. E nos piores momentos, ele está ali, ele não dorme, ele não cochila, ele não desiste de nós. Por isso, eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem de fé para que a gente abra os olhos, para que a gente consiga enxergar o que Deus tem para nós, para que a gente consiga sempre lembrar nos momentos de dificuldade, nos momentos de deserto, de provações, para que a gente saiba que Deus está trabalhando em nossas vidas e que Deus está agindo em nossas vidas. E que se a gente se revoltar, é muito pior. Então eu estou aqui para falar, faça como Jó. Nos momentos de provações, dificuldades, sofrimentos, choros, tristezas, perdas, não blasfeme contra Deus. Louve a Deus, busque a Deus, faça culto a Deus, sacrifícios a Deus. Faça o que você puder para agradar a Deus. Principalmente, mostre a Deus que você teme a Ele e aparta-se do mal. Porque a sua hora vai chegar, a sua vitória vai chegar no tempo certo, no tempo de Deus. Não perca as suas bênçãos, não deixe de receber as suas bênçãos por conta das dificuldades, das revoltas do deserto. Ao contrário, quanto mais você apanhar da vida, mais coloque o seu joelho no chão, mais glorifique a Deus. Diga, repita comigo: glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Santo Deus, poderoso Deus, bendito é o Senhor Deus. Deus seja louvado, sempre seja louvado. Bendito é Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito é Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. Bendito é Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz. Pois o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que trouxe a paz para o mundo, a sua paz, a paz de Deus, que salvou o mundo de todo o pecado de Adão e Eva. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e recebam a paz de Deus. Amém.